Chegamos para mais um HelloCast, é isso mesmo, Anderson Braga? É isso Exatamente. mesmo, estamos aqui com mais um HelloCast, nessa mesa bonita, né? Sempre, como Bonito é sempre. tu, né, meu Bonito é amor? você. Isso aí, é rasgação de seda, né? Coisa linda. Muito bom, muito Que bom. bom ter vocês aí com a gente. Hoje a gente vai trazer uma Exato. palavra tão especial, né, Anderson? Direta pro coração. Final do ano, Chegando. aquela coisa, Correria. bate aquele desespero. É. Bate aquele desespero. Por Bate. que eu não consegui fazer o que eu planejei? Exato. Por que eu não consegui? Bate aquele desespero. Mas aí Já não. bate. Não, continua, Não, continua. vai. Não, vai. Não. Bate aquele desespero e me bate, né? Eu acredito que todo mundo bate aquele desespero. Mas aquele desespero assim, será que eu consegui vencer todos os desafios que foram postos diante de mim nesse ano? E aquela pergunta, né? E agora, quais serão os desafios para esse próximo ano? Como é que foi teu ano, Anderson? Fala Meu ano comigo foi aqui. sensacional, foi muito Foi bom. Foi bom, Muita ano? luta, Muita luta, mas né? muita vitória. Mas aí quando a gente é casado, olha aí, fica a dica. Não vamos falar sobre isso, mas quando a gente é casado, o bom é que a gente divide as lutas. É verdade, né? a gente luta juntos. Um pouco pra ti, um pouco pra mim. Isso é uma das coisas boas do casamento. É bíblico, né? Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Tá, isso mesmo. Arrasamos demais. Vamos começar falando de algo bem interessante hoje? Muito. O que vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre uma palavrinha que pode parecer difícil para você que está nos assistindo aí agora, mas é uma palavrinha que todos vocês, todos nós lidamos com ela no nosso dia a dia. E a palavra é autossabotagem? Autossabotagem. Mas é que tá, é uma palavra meio feia, né? Autossabotagem. Não é muito usada. Não é muito usada. Só que, o que é isso? E aí eu vou te falar que muita gente pode estar pensando assim, o que é isso, autossabotagem? Eu já ouvi essa palavra, mas não sei o que é o significado, né? Vamos lá, autossabotagem, Anderson, e eu já me peguei, e nesse ano, Maressa, tá? Eu parei e me vi num lugar me autossabotando. Como que é isso? Vamos lá. Autossabotar é você se sabotar. Já tá falando aí, tá bem claro, né? Se autossabotar é eu me sabotar a mim mesmo. É eu ter comportamentos, tá? Comportamentos que eu crio na minha cabeça que eu não sou capaz de atingir algo. Eu coloco empecilhos. Autossabotagem é eu colocar empecilhos naquilo que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Exatamente. Incrível, quando, né? A autossabotagem é a distância entre o que cremos e o que somos capazes de fazer. Vou explicar isso aqui bem melhor. Explica pra mim, porque assim, que confundiu aqui os miolos. Não, vamos lá, vamos com tudo aqui, ó. Porque assim, Deus, ele nos deu habilidade, capacidade de fazer muitas coisas. Verdade. Mas muitas vezes nós não fazemos essas coisas porque nós não temos a habilidade de crer que nós somos capazes de fazer. Entrou num ponto bem interessante. Por quê? Porque autossabotagem também começa muito nos nossos pensamentos, né? Pensamentos negativos, por exemplo. Pensamentos negativos. Eu vou contar um caso aqui, eu tenho uma amiga que esse dia eu estava falando com ela, e eu falei assim, e aí, ela é solteira. E ela tá atrás da outra metade dela. E aí ela falou assim, eu falei, e aí, como é que tá a vida amorosa? E ela falou assim, não, Maressa, não. Os homens hoje em dia, tá difícil de encontrar um homem bom, sabe? Ela ficou conversando comigo, acho que uma meia hora. Dos 30 minutos que ela ficou falando comigo, todo o tempo da conversa foi uma conversa negativa em relação ao casamento. Ela colocava desculpas por que ela não iria conseguir. Isso, aí é que tá. E aí a gente entra no autossabotagem. Mas como assim, Maressa? Como que ela tá se autossabotando? Sim, porque autossabotagem também, Anderson, tem muito a ver com as crenças daquilo que a gente acredita. E aí nessa conversa com a minha amiga, ela ficou 30 minutos conversando comigo, e nos 30 minutos, ela com pensamentos negativos, com crenças negativas sobre uma vida a dois, sobre um casamento, sobre construir uma família. Tudo para ela, em toda conversa, tinha um empecilho, tinha um ponto negativo. Aí eu parei e falei, não, só um pouquinho. Quem sabe você tá se autossabotando, meu amor, eu falei pra ela. Com crenças que você acredita que o relacionamento não vai dar certo, porque o homem não tá bom hoje, porque tá difícil de encontrar um marido, porque não sei o quê. Autossabotagem são crenças que me fazem ficar limitada naquela vidinha
que eu vivo. Tem um versículo bíblico, já posso dar um versículo bíblico aqui? Pode, por favor. Que tem tudo a ver com essa história e com essa definição de autossabotagem. Está lá em 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4, fala assim, nós não lutamos conforme os padrões humanos, usamos armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Tem uma versão que fala sofismas e tem diferentes versões aqui. Mas isso quem está falando sobre isso, quem está falando é Paulo. O apóstolo Bíblia, Paulo. Né? Apóstolo Paulo falando que, qual é a parte das fortalezas ali que você leu? Isso, exatamente. As armas que a gente luta, elas são poderosas para derrubar fortalezas. Tem algumas versões que falam destruir. Destruir fortalezas do raciocínio humano. E aí entra a autossabotagem. Porque as armas espirituais, elas são poderosas para derrubar e destruir a autossabotagem também. Porque quando fala destruir fortalezas, né, destruir, tem uma versão que fala destruir pensamento. Isso. Né? Tá falando do quê? Pensamento do quê? Destruir problemas emocionais que eu tenho na minha alma. Destruir crenças que me limitam. Por exemplo, essa minha amiga. Ela acredita que o casamento não vai ser bom, que o relacionamento não vai ser bom, porque ela já tá acreditando com medo de que se der alguma coisa errada, então ela não vai nem tentar se relacionar. Porque ela já tá acreditando, antes de dar um passo, que isso pode ser que não dê certo na vida dela, um casamento. Então, muitos de nós, e eu fiz isso nesse ano, em alguns momentos eu parei para pensar e eu fiz isso. Eu não executei um projeto, eu não fiz algo, por quê? Porque eu fiquei com medo que não daria certo. Isso é se auto-sabotar. E eu me peguei me auto-sabotando. Por quê? Não vou fazer isso. Mas não é porque eu não queria fazer, porque eu tava com medo dos resultados. E se der errado? E se eu casar e não der certo? E se eu fizer esse projeto? E se eu sonhar isso e não alcançar? É o medo, né? É o medo. É interessante porque a autossabotagem, ela se disfarça de diversas maneiras, através do vitimismo, procrastinação, perfeccionismo, comparação. Então, por exemplo, aqui o vitimismo, uma pessoa chega assim e fala, olha, por que você não faz isso? Você sonha tanto com isso, mas eu não mereço, sabe, eu sou vítima, eu não mereço. Eu já fiz tanta coisa errada no passado que eu não mereço, então... E o vitimismo tem muito a ver você ficar se justificando, né? Ficar se justificando. Não, é porque isso não vai dar certo, é porque eu foi assim, porque no meu passado, sabe? Sempre se justificando, se vitimizando. Isso é autossabotagem. Uma pergunta aqui. Sim. Tu já se auto-sabotou, Anderson? Já. Conta pra nós alguma coisa. Diversas vezes. Abre o coração. Abre o coração. É hora de abrir o coração. Esse ano, teve algum momento que tu sentiu que tu teve um momento de auto-sabotagem com você mesmo? Sim. Já teve. Aconteceu diversas vezes. Esse ano, por exemplo, aconteceu comigo também. Nós somos humanos, né? Agora, a gente tem que ter essa habilidade de reconhecer quando a gente se auto-sabota. Aí é que tá. Identificar isso. A gente tem que identificar, reconhecer gatilhos da autossabotagem em nós. O que está trazendo a autossabotagem? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático, que aconteceu comigo. Por exemplo, já aconteceu de eu me autossabotar, inclusive esse ano, com medo da crítica de outras pessoas. Isso. Você já viveu uma situação dessa? Você não fazer algo... Eu vivi isso esse ano. Não fazer algo com medo do que os outros vão pensar. Mas se fulano me criticar ou não gostar, ou seja, você isso de mim. Você deixa de fazer algo pensando no padrão que outras pessoas têm. Que loucura isso. E não aquilo que Deus tem para você. Que loucura. Você sai do seu padrão e você fala assim, será que do padrão da outra pessoa eu vou ser criticado? Pensa comigo aqui. Se Jesus, na época que caminhou aqui na Terra com os discípulos, se ele ficasse se perguntando... Será que eu vou lá naquela casa e curo a filha de Jairo? Será que eu vou lá e curo a sogra de Pedro? Será que eu vou lá... E faço alguma coisa no sábado? Será que Jesus, se ele ficasse parando para pensar o que as pessoas pensariam dele, será que ele cumpriria o propósito que Deus, o Pai, tinha para ele na Terra? Não cumpriria. Porque quantas pessoas criticaram Jesus? Quantas pessoas falaram, que cara louco é esse, está curando no sábado? Mas Jesus passou por cima de muitas coisas para mostrar para nós que, independente daquilo que as pessoas estão pensando de você, de mim, se Deus te chamou para fazer algo, vai e faça sem medo.
Isso é muito louco que você está falando, né, Anderson? E o oposto também acontece. Quando a pessoa se auto-sabota por causa do elogio de outras pessoas. Isso Como acontece isso? também. É Interessante. quando a pessoa fala assim, olha, eu não sei se eu vou fazer isso, porque eu não sei se as pessoas vão me aprovar. Ah, Então a pessoa ela entendi. se auto-sabota no sentido de, olha, eu só vou fazer isso, eu só vou Se tomar eu um for passo aprovado. de fé, de coragem nessa coisa que eu tenho que fazer na minha vida, se eu for aprovado por pessoas. Aí a gente já entra até num outro tema que é muito interessante, que é sobre a rejeição, né? A Uhum. pessoa com medo de se sentir rejeitada. E aí, quando a gente está falando de autossabotagem, né? De crenças que a gente. Porque o que é autossabotagem? É crenças que me limitam, né? Uhum. Fazer aquilo que eu tenho que fazer. Só que isso, muito interessante, eu não quero entrar nesse ponto aqui agora, porque a gente não tem muito tempo aqui. É, foi criado lá na nossa infância, Anderson. É. Eu trabalho com mães, né, no meu projeto Florescendo com Humor e Amor, e ali eu vejo muitas mães lidando com os filhos, mas não porque elas queriam lidar com aquela criança daquela maneira. Não tem a ver com isso. Mas foi por causa de algo que ela recebeu lá na infância dela. Então, como ela recebeu algo lá na infância dela, hoje ela reproduz na maternidade dela, na vida dela com os filhos. Então, essa autossabotagem, ela vem de momentos que a gente viveu na infância. E às vezes a gente faz algo depois que a gente cresce inconscientemente, né? Não fiz É com só um intenção. reflexo de algo que reflexo. aconteceu na infância, né? E aí vamos falar aqui, vamos dar alguns passos, né? Sim. Como vencer a autossabotagem? Como não ser uma pessoa, Anderson, que se sabota? Como se blindar? Como blindar a minha alma? Como blindar o meu espírito? Disso tudo numa geração tão difícil de comparação, numa geração que quer, que gosta de um elogio. Como se blindar disso? Primeira coisa é você identificar quais são as ações, atitudes que trazem essa autossabotagem na sua vida. Então você tem que identificar esses gatilhos. O que você faz? Será que é o medo? O medo de você ser rejeitado, a gente falou da rejeição, é o medo, é a rejeição, é o vitimismo. Então, será a insegurança de não ser tão perfeito, né? Exato, é o perfeccionismo. O perfeccionismo. Eu já vivi muito isso, e às vezes confesso que caio feio nessa parte. De querer tudo muito perfeito, né? Se não for tão perfeito assim, é o medo da crítica isso. É o medo da crítica, né? Se não for tão perfeito, eu volto a falar sobre mães, né? Aqui, se o meu filho não for a melhor criança, se o meu filho não for, se não tiver o melhor comportamento, se meu filho, a mãe idealiza uma criança tão perfeita que a criança não consegue reproduzir a sua própria identidade. Por quê? Porque é um perfeccionismo da parte da mãe em cima de um filho. E às vezes a mãe, ela coloca no filho a responsabilidade de cumprir alguns sonhos que ela não cumpriu quando era criança. Por Loucura exemplo, isso. ela queria ser uma pianista, um exemplo. Ela não teve oportunidade, ou seja lá qual foi o motivo. E ela coloca essa pressão no filho. Fala, olha, não, você vai fazer porque você tem que ser, porque o filho está sendo uma representação do que a mãe não foi. E ela fala, olha, eu já me frustrei comigo mesmo, então eu não vou me frustrar de novo. Você vai ter que fazer e vai ter que ser isso, porque senão eu vou me frustrar de novo. Que loucura isso, né? Como vencer a autossabotagem? Primeiro, reconhecer que eu auto me saboto. Eu acho que isso é muito... a Bíblia diz, né, que a verdade me liberta. O que é a verdade para mim? Eu sou uma pessoa muito intensa, né? O que é a verdade para mim? Reconhecer. Quando eu reconheço essa verdade, eu me auto-saboto. Eu tenho uma crença que me limita. Eu tenho uma crença que eu acredito que eu não faço isso porque eu tenho medo, porque se eu fizer eu não vou ter um reconhecimento, se eu fizer eu vou me sentir rejeitado. Então eu não faço, eu me auto-saboto. Por quê? Eu preciso reconhecer. Quando eu reconheço diante de Deus, e eu já fiz isso muitas vezes, sabe? Nesse ano, durante vários momentos com Deus, na minha oração, eu falei, Deus, eu reconheço, Deus. Eu reconheço que eu não estou fazendo por causa do medo. Eu reconheço que eu não estou fazendo por causa que eu quero ser perfeita no que eu estou fazendo. E várias vezes o Espírito Santo trouxe um conforto para o meu coração, falou, Maressa, seja você. Não espere nada de. Não espere que as pessoas te reconheçam, mas seja você. Porque quando você reconhece que você está vivendo uma autossabotagem, a cura vem. Que é a verdade. A Bíblia diz que a verdade te liberta. Reconhecer. Exatamente. Primeiro ponto. E aí entra a questão da identidade.
Porque Vamos tem entrar nesses pontos profundos aqui Vamos, mesmo? vamos entrar agora, porque assim, tem É? muitas pessoas que elas se auto-sabotam Uhum. porque elas não sabem da identidade que elas têm. Ah, não, isso é fato, né? E aí entra vitimismo, comparação, Uhum. rejeição, o que o outro pensa, o que o outro vai me criticar, o que o outro vai falar. E a Isso. pessoa ela não caminha na sua trilha, Eu tô na falando sua pra te não jornada. entrar nesse assunto, que vai, entendeu? Vamos entrar. Vai ficar aqui até 5 horas da manhã. Vamos lá. Aí quando tu fala de identidade, né? Só que a nossa identidade, ela vem sendo formada desde a infância, né, amor? É. E aí, assim, às vezes a gente abre um vídeo na internet e fala assim, você tem que ter a sua identidade. Mas às vezes a pessoa ela não tem força para, naquele momento da vida dela, se levantar com uma identidade muito forte. Porque às vezes ela não teve pai, não teve mãe, não teve amor lá na infância. Só que a identidade dela foi sendo gerada e criada no decorrer da sua vida. Uhum. Sou adulta, agora tenho uma identidade. Não. E aí, se a pessoa tem uma identidade que foi gerada desde a infância, com palavras de rejeição, Sim. como é que ela se levanta agora nesse estágio da vida, depois de adulta, para ser curada de uma identidade ferida? Reconstrução. Essa pessoa tem que reconstruir. E essa reconstrução, ela começa a reconstruir. Essa reconstrução, ela começa a partir de uma intenção. Tem que haver intencionalidade. Você, eu costumo dizer sempre, eu sou carioca, né, do Rio de Janeiro, tem um caso que sempre é muito falado lá do Rio de Janeiro, de duas pessoas, eu dois amo irmãos. Os cariocas, cara. Muito carioca. Eu amo o Rio de Janeiro, Anderson. Dois irmãos, escuta essa. Ele não quer sair da linha de pensamento, eu conheço ele. Aí, já ele não quer sair da linha de pensamento. Eu amo os cariocas, vai. Vamos. Por exemplo, dois irmãos que nasceram numa comunidade, como chama no Rio de Janeiro, uma favela, ok? E aí um irmão, ele foi para a vida do tráfico, mas o outro, ele acabou sendo uma pessoa muito bem-sucedida, um empresário muito bem-sucedido. Qual que é a história dos dois? Um falou, olha, essa aqui é a minha vida, é o meio que eu estou, são os amigos que eu tenho, eu vou ficar e vou fazer isso aqui. O outro, ele falou, não, essa vida que eu vejo os amigos, eu vejo a realidade que eu estou, mas isso aqui vai ser um trampolim para mim. Eu decido, eu tenho a intenção, e aí entra, eu vejo a mesma situação com outros olhos. Então, assim, eu decido sair disso, eu vou fazer da minha vida muito melhor. Então, se você tem um passado que precisa ser reconstruído, uma identidade sua que precisa ser reconstruída, o que você precisa ter é essa decisão, intencionalidade, de falar, não, a partir de agora eu vou tomar uma decisão, eu vou ter mentores, eu vou ter amigos que vão me impulsionar, eu vou me relacionar com Deus, eu vou ser mais íntimo com a presença de Deus e eu vou buscar essa mudança de vida. Interessante, muito interessante, a maneira que você olha, né? Essa minha amiga que eu falei no início do vídeo, né? Ela olha sempre o casamento, a vida a dois, como um desastre. E eu falei para ela na nossa conversa, você tá com medo de encarar um casamento. Mas sabe por quê? Você tá com medo de um relacionamento. Lógico que tem toda uma bagagem que ela traz de história de vida. Sim. Porém, eu quero deixar bem claro que essas bagagens de vida nos fazem se auto-sabotar. Um aspecto mais profundo ainda da autossabotagem é que a autossabotagem, ela mantém a expectativa baixa. O que é isso? É interessante. É assim, ó, a pessoa chega e fala assim, olha, ok, eu já conquistei algumas coisas da minha vida, emocional, espiritual, profissional, conquistei. E agora chega uma hora que você fala assim, olha, eu vou conquistar mais. Só que essa pessoa não consegue sonhar mais, conquistar mais, porque a autossabotagem puxa lá para baixo. Fala, não, mas o nível da minha família é esse. O seu nível é esse. Os meus amigos, a minha família, os meus pais subiram até aqui. Daqui eu não passo. Será que eu vou ter o direito, eu mereço subir? Merecimento. Eu mereço conquistar mais? Eu mereço fazer uma história que vai ser muito além do que o restante da minha família? Não mereço. Aí a autossabotagem faz isso aqui, ó. Não, eu vou fazer igual todo mundo fez. Aí paralisa aqui. Paro aqui. E Deus fica, o Espírito de Deus fica, vai, eu tenho mais pra você. Eu tenho uma estação nova. Isso, vai, o próximo ano tá aí. Aí você vai falar, eu vou sonhar. Ah, não, mas tá todo mundo aqui. Eu volto por causa da autossabotagem. Que loucura, né? Que assunto profundo, né? Demais. Quem nunca se auto-sabotou, né? Na história da sua vida? Quem nunca, gente? Esse ano foi um ano para mim, assim, que eu em alguns momentos me peguei me auto-sabotando. E eu só fui ser curada naquele momento quando eu fui para a verdade, que é a palavra de Deus. Sabe? Ver o que Deus pensa ao meu respeito,
sabe? Eu vou para Isaías, o Senhor Deus me ungiu para ir, para fazer, para ter, para acontecer, para ser curada, sabe? E a palavra de Deus, sempre nos momentos que a gente mais precisa, ela está sempre ali disponível para nós, né? Então, Anderson, o primeiro passo, reconhecer que eu auto me saboto. Exato. O segundo passo. Segundo passo. Coragem. Coragem. Você precisa ter coragem. E qual que é o terceiro? Intencionalidade. Você tem que reconstruir. Reconstruir. Primeiro passo, para mim, para você, Anderson, para todos nós, né? Reconhecer que você, em algum desses aspectos que nós falamos, se você se encaixa em algum desses aspectos, você se auto-sabota. Isso. Então, reconhecimento, Deus. Identificar. Deus, eu reconheço Deus. E aonde, né, Anderson? E às vezes orar a Deus, falar, Deus, me ajuda a ver que áreas são essas. Vitimismo, não, e às rejeição, vezes, não sempre. Comparação, perfeccionismo, sabe? Áreas que você fica se comparando ali com rejeição. Outro, ou rejeitado, ou crítica de outras pessoas, que você sempre fica refém de outras pessoas. Que loucura. Que Deus nos cure, né? Amém. É um final de ano que a gente fica... o final de ano sempre é reflexivo para todo mundo, né? Eu acho que esse vídeo hoje do Elocast, eu acho que ele trouxe essa reflexão para o nosso coração, né? Que se em algum momento do ano, né, a gente viveu esse momento de autossabotagem, de se sentir a vítima, de se sentir o rejeitado, de se sentir o medroso, a falta de coragem, né? Que Deus nos dê a graça de reconhecer, de ter coragem e de ser intencional para que no próximo ano a gente não fique vivendo essa vida medíocre. Por que é a mediocridade? É ficar numa vida média. Uhum. E Deus não tem, eu acredito muito nisso, e o Anderson, meu marido, sabe disso, que eu sou aquela pessoa que eu vou com cara, com coragem, se eu tiver que bater a cara na porta, eu bato a cara na porta, mas eu vou com tudo, eu vou com uma intencionalidade. E por quê? Porque eu sempre acredito que Deus, esse Pai de amor, Ele tem algo muito maior para nós, sempre. Sempre. Porque Deus é um Deus de novidade, né? Esses dias eu estava falando com uma amiga minha, para a gente encerrar aqui, a gente só tem mais uns 3 minutos, para a gente encerrar aqui, e ela falou, Maressa, como que tu sempre tem algo novo, assim, né? Algo que tu viveu com Deus. Eu falei para ela, todos os dias. Porque o meu Deus é um Deus de novidades. Eu não vivo, Anderson, eu não vivo, amor. Eu não consigo viver de um milagre de 5 anos atrás. Eu não aceito isso na minha vida. Sabe aquelas pessoas, há 10 anos atrás, sabe? Deus fez... Não. Todos os dias, Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que se revela, Deus é um Deus, a Bíblia diz, onde é que está escrito lá, Anderson? Que Deus faz coisas novas todos os dias. Exato. Todos os dias Deus faz algo novo. Então como que eu vou viver de milagre de 10 anos atrás? Estou fora. Eu quero viver de novidade de Deus. 2023 vai chegar, 2022 está passando, 2023 vai chegar. E eu quero viver algo novo todos os dias de Deus. E um deles é não me auto-sabotar. Hoje foi top, hein, gente? Hoje foi top. Meu Deus, coisa linda. Deus nos ajude a viver uma vida longe da autossabotagem. Só depende de nós. É isso aí. Um beijo para todos vocês que estiveram com a gente aqui no Elocast. Pega esse vídeo, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo. É importante para nós a curtida ali, né, Anderson? É verdade. Curtir o vídeo, o YouTube joga esse vídeo para mais pessoas, para encontrar novas pessoas do YouTube que estejam precisando dessa palavra. Então curte o vídeo, compartilha esse vídeo lá, hein? E a gente se vê no próximo Elocast. Até lá!